Olá, uma boa noite para você que acompanha a programação da TV Canção Nova. Estamos começando o programa Em Pauta, esse nosso encontro semanal aqui pela TV Canção Nova, onde a gente tem a oportunidade de levar até você uma boa conversa, um bom debate, uma boa provocação. Estamos aí às portas do mês de outubro, celebrando no Brasil a Senhora Aparecida, olhando mais para o norte do país, né, o grande Círio de Nazaré, a maior concentração popular do mundo, mais de 2 milhões de pessoas. E, claro, também já aí aqueles que participam, não é por que não, celebrando aí os 100 anos desse grande movimento, não é? O movimento de Schoenstatt. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre tudo isso dentro do contexto da Mariologia. Como é que anda a Mariologia, não é? Esta doutrina, este ensinamento, essa ciência em relação à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, esta que é tão amada, mas também tão questionada. Sobre tudo isso vamos conversar nessa noite, tendo a presença aqui do nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e também diretor-presidente da editora Voz. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Vamos falar de Maria. Eu estou curioso porque tem alguém aqui ao meu lado que vem de um movimento eminentemente mariano. Então, estou muito curioso para saber o que ele vai dizer. Tá certo, Frei Moser. Frei Moser está falando do padre Alexandre Auí de Melo. Ele é doutor em Mariologia, olha aí. Depois a gente vai entender o que significa um doutor em Mariologia, né? É professor no Centro Unisal, aqui situado no Pio XII, não é? E também da Faculdade de São Bento. E, além disso, também é diretor nacional do Movimento Apostólico de Schoenstatt, né? Daqui a pouco a gente vai entender o que seja também este movimento, o seu pai, não é aquele que deu origem a tudo isso, mas, por hora, apenas o cumprimento inicial ao Padre Alexandre. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Padre Hamilton. Uma alegria poder estar pela primeira vez aqui no programa Em Pauta, né? E ao lado de uma pessoa que sempre admirei também, o Frei Moser, muito conhecido no âmbito teológico brasileiro, né? Então, muito bom estar aqui com vocês, também com o telespectador da Canção Nova. Uma alegria poder estar com vocês aqui hoje. Tá certo, é isso mesmo. Sobre Maria há muito o que dizer. Nós vamos conversar sobre dogmas, conversar sobre a teologia mariana, o ecumenismo, enfim, tem muita coisa bacana para a gente partilhar nessa noite. Mas, por hora, vamos então aí acompanhar a nossa matéria inicial para você ter uma panorâmica do que vamos conversar na noite. Acompanhe. Maria é a mãe que dá luz à nossa fé. Ela sempre esteve presente na vida de Jesus e na vida da igreja. Acontece que há muitas pessoas que sentem dificuldade de situar Maria na história da salvação. Certamente uma das razões de resistência e aceitação de um papel privilegiado exercido por Maria na história da salvação são os dogmas. Quantos e quais são estes dogmas? Por que causam dificuldade, inclusive para os católicos? Existem ainda cursos teológicos de Mariologia? Qual a sua finalidade? Como anda a Mariologia? No Em Pauta desta noite. Tá aí para você, não é uma rápida panorâmica para situar você em casa, acompanhando você família, você jovem, você adulto, você que é católico, você que é cristão e, portanto, está aí numa outra denominação, você que, quem sabe, seja assim chamado ateu, não é? Ou, enfim, de uma outra religião que não tem esta figura singular, não é, como referencial também, que é Maria. O padre Alexandre, ele, tanto quanto o Frei Moser, estamos aqui entre doutores, não é? Então, o padre Alexandre é doutor em Mariologia. A gente ficava até a se perguntar, mas existem ainda, o padre Alexandre, cursos de Mariologia? É uma ciência que faz parte desse itinerário teológico, por exemplo, para aqueles que pretendem chegar, não é, ao sacerdócio, à ordenação? Sem dúvida. Em todas as faculdades teológicas, em geral, é comum que haja também uma das disciplinas, entre as várias que a gente estuda, eclesiologia, também dou aula de eclesiologia, cristologia, escatologia. A Mariologia pertence dentro das ciências teológicas que normalmente se estuda num curso de teologia. Para uma especialização em Mariologia, nem sempre é fácil de encontrar um curso. Existe um instituto, uma faculdade pontifícia em Roma, o Marianum, que é especialista, né, pertence aos Servos de Maria, é especialista na área de Mariologia. E o curso que eu faço, é uma associação, um instituto associado ao Marianum de Roma, que estritamente é o único lugar onde se tem o título de mestre ou doutor em Mariologia. E
instituto está em Dayton, nos Estados Unidos. É lá que, no momento, eu ainda estou estudando, né? E, de fato, são os 2 centros mariológicos mais importantes que nós temos. A maior biblioteca mariológica de temas sobre Maria está, por exemplo, em Dayton. Tenho a graça de poder conhecer de perto esse lugar. Mas também há cursos, às vezes, pela internet, podemos encontrar cursos de Mariologia especificamente. A Academia Marial de Aparecida, que é um órgão filiado ao Santuário Nacional de Aparecida, também procura promover todos os anos um congresso mariológico. Eu tenho tido a graça de participar todos os anos. Então, há pessoas, há muitos autores, né, que se especializam nessa área, que se dedicam também a esse isso tudo tema. para tentar justamente ajudar a situar Maria, Nossa Senhora, não é, no contexto da história da salvação, né? Porque ao contrário do que se vê por aí, às vezes até se tenta tirar, não é? Ou dizer que é apenas um adendo, não é tão necessário, mas a Mariologia procura situar e situar bem Nossa Senhora nesse itinerário da salvação. Sem dúvida. O curso de Mariologia ele procura explicar o lugar de Maria na história da salvação, procura mostrar também como se deve cultuá-la de uma maneira correta, equilibrada, desejada pela Igreja, como deve ser também a forma de imitar as suas virtudes, de celebrá-la. Então, todas as atividades, né, da Mariologia focam justamente e partem desse lugar de Maria na obra de salvação. Maria é a companheira e colaboradora permanente de Jesus na obra da salvação, dizia o nosso fundador, o Padre Kentrich, e nós acreditamos justamente que esse é o lugar correto de situá-la, relacionada a Cristo e à Igreja. Tá certo. Olha, você que está nos acompanhando, repare bem, porque daqui a pouquinho vem umas questões um pouco delicadas em relação a Nossa Senhora, a questão das aparições, a confecção de imagens, por que nós aqui temos imagens, no Oriente se trabalha com os ícones, se você olha para o leste europeu, como a Polônia, já são os quadros, enfim, olha, tem muita coisa em se tratando de Nossa Senhora, né, de Maria, como um personagem histórico e aí ativo na história da salvação. Frei Antônio Moser, agora vem uma questão interessante, por que muitos, mesmo no meio católico, não é? Muitos católicos têm uma certa dificuldade de relacionamento, de devoção em relação à mãe de Jesus, né? Como nós chamamos, Mãe de Deus e Nossa Senhora. Por que dessa dificuldade? Isso no âmbito católico, cristão católico. Mas, sobretudo, meu Deus do céu, às vezes uma verdadeira, às vezes até uma certa ojeriza no âmbito já protestante ou tido como evangélico. Por favor, Frei Moser. Olha, em primeiro lugar, porque não tem os pressupostos que o Padre Alexandre expôs de uma maneira tão brilhante. Maria, Jesus Cristo, Igreja, salvação. Não é? Então, dentro da história da salvação, falta essa visão. Depois, evidentemente, nós vivemos numa época em que não se admite mais um certo angelismo. Então, se faz de Maria como se ela estivesse voando, quase quarta pessoa da Santíssima Trindade, sabe? Inclusive, algumas imagens não me agradam, né? Muito bem. Então, eu diria, nós hoje tendemos, mesmo os católicos mais conscientes, a ter Maria pé no chão. Era Mariazinha como qualquer outra Maria, cheia de graça, sim, Deus acumulou de dons, mas ela correspondeu, e aí vem, bem-aventurada és tu, porque acreditaste e colocou em prática aqueles dons. Né? Em todo caso, isso seria o angelismo, uma Nossa Senhora desencarnada. Não, Nossa Senhora foi mulher, e eu insisto sempre nos meus sermões, mulher como qualquer mulher. Não é? Aí está a grandeza de Maria. Mesmo de Jesus, porque foi homem. Não é? Deus gostou tanto do ser humano que resolveu mandar o seu filho para ser um igual a nós. Não é? Quer dizer, estão exaltando a humanidade. A outra coisa, você já deu um pequeno toque, um certo devocionismo, mas pietista, sabe assim, aquela coisa toda doce, toda, entende? Um certo exagero nessa linha. E às vezes não é por maldade nem nada, a simplicidade das pessoas, mas esse exagero faz mal a quem é mais intelectual. Não é que não admita a importância de Maria. Outra coisa que, evidentemente, coloca problemas muito sérios é a questão da virgindade de Maria. Né? Virgindade antes do parto, durante e depois. Mas isso eu deixo para ele. Né? Mas, o Padre Alexandre, olha, o Frei Moser usou uma expressão aí, muita gente em casa deve ter ficado até arrepiado. Maria como uma outra mulher qualquer. Será que isso, o senhor, que é o especialista na área... Ela foi mesmo uma mulher como outra qualquer,
ou ela tem uma singularidade, e se tem, por que por um lado é acentuado demais, mas por outro também, por causa dessa acentuação muito intensa, né, por determinados grupos, há por outros já uma certa resistência. Sim, eu acredito que ela era uma mulher do seu tempo e tem que ser vista dessa forma, porque talvez a gente tenha perdido ao longo dos séculos essa visão de que Maria era uma peregrina na fé, uma expressão muito usada, né, por João Paulo II. Né? Ela viveu as luzes e sombras de todo o ser humano. Por isso mesmo, em Lucas 2, 19, 51, fala que ela meditava essas coisas no coração, ela não entendia tudo, ela não sabia tudo que estava acontecendo, ela teve que fazer um caminho de fé também. Ela era agraciada, mas ninguém disse para ela que ela era cheia de graça, ela teve que passar por essa experiência. Por isso, acredito que depois do Concílio Vaticano II, houve um esforço também da parte da teologia e do próprio culto mariano, da devoção, de trazer de volta essa dimensão humana de Maria, né? Um dos livros que eu muitas vezes recomendo aos meus alunos é do Afonso Murad, Maria toda de Deus e tão humana. Eu acho que nesse título há um equilíbrio justamente desses dois lados. De fato, Maria era uma mulher singular, não todos foram concebidos imaculados, não todos foram assuntos ao céu. Então, de fato, por causa de Cristo e da missão que ela tinha em relação a Cristo e à Igreja, é que Deus acumulou de certas graças especiais, de uma certa posição singular. Mas isso não fez com que ela fosse menos mulher, não fez com que fosse menos mulher de fé também, porque a fé de Maria, aquele sim, sem saber o que vinha depois, é algo também que precisamos destacar. Mas essa sem dúvida nenhuma, mas essa dificuldade que hoje, por exemplo, uma parcela no âmbito cristão católico, mas especialmente no mundo protestante, de modo geral, essa resistência em relação a Nossa Senhora se deve um pouco a, entre aspas, essa supervalorização do lado católico em relação a Nossa Senhora. Por que essa resistência? Porque se nós fazemos memórias, a sadia memória, né, como diziam os romanos, a história é sempre a mestra da vida. Então a história nos ensina muito. O próprio Lutero, quando inicia o seu itinerário, né, no externo da igreja, ele escreve até um Magníficat de Nossa Senhora, não deixou de ser uma espécie de devoto de Nossa Senhora. Mas depois essa resistência foi aumentando e hoje é uma coisa, às vezes, muito séria, até quase que levado, e a gente acompanha as notícias, às vezes até manifestações, depredações, é uma coisa um pouco delicada. Então, se me permitem, assim, já vamos tocar o tema do ecumenismo, mas em bem do ecumenismo eu acho que é importante distinguir quando falamos dos evangélicos ou dos protestantes, né? Uma coisa são os tradicionais, aqueles que querem um diálogo ecumênico e com os quais nós já, de fato, temos feito lindos diálogos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, né? Há documentos, inclusive, escritos por comissões, por exemplo, católica anglicana, onde se trata de Maria, está publicado pela Paulinas, né, que Maria Graça e Esperança em Cristo, onde procuram chegar justamente aos pontos de convergência, aquilo que é bíblico e, portanto, plenamente aceito por eles. Então, precisamos distinguir, porque também no neopentecostalismo, que de repente encontramos por aí, em algumas igrejas evangélicas, que a gente às vezes até duvida se pode chamar de evangélico. Esses são os mais resistentes. Eles talvez não têm essa sensibilidade, até mesmo teológica. Muitas vezes não sabem por que estão dizendo as coisas. Perfeito. E muitos dos evangélicos, é uma realidade quase que estatística, são ex-católicos. E o discurso de muitas dessas igrejas que não têm um compromisso teológico, nem mesmo com a teologia protestante, o seu discurso é muitas vezes anticatólico. Então eles procuram usar tudo aquilo que é mais próprio do católico para se opor, para ganhar adeptos. Então fazem, digamos, de Maria, de imagens e de outros temas, de Papa e outros temas, cavalos de batalha, mas não é essa postura de um verdadeiro protestantismo que procura realmente refletir teologicamente e também entender Maria a partir da Sagrada Escritura. Com eles, nós podemos dialogar sem maiores problemas. Mas essa dimensão, às vezes, dos evangélicos que não têm uma formação teológica clara, aí torna difícil o diálogo. Só para terminar, também da nossa parte, às vezes os católicos erramos ao transformar Maria em cavalo de batalha em contra de evangélico. Isso também não é a postura correta da Igreja, não é o que o ecumenismo deseja. Talvez no período da Contra-Reforma,
não era essa a intenção de Lutero com a Reforma, mas no período da Contra-Reforma, nós católicos também fomos usando de Maria nesse sentido. Sim, Frei Moço, você ia dizendo? Bom, dá para ver que ele é doutor em Mariologia, sem né? dúvida. Apaixonado, apaixonado. Está certo. Sabe, de todas as colocações, muito bem feitas, mas eu ressaltaria essa. Maria teve suas dúvidas. Vocês imaginam? Que anjo, que coisa, ela não era bobinha, ela sabia como é que nasciam as crianças, né? E depois, depois, digamos, nasceu lá na gruta, como? Em que condições? A fuga para o Egito, embora esteja só em São Mateus, mas de qualquer jeito, mas por quê, como? E os anjinhos não vieram com a comidinha, com a aguinha, nada, né? Então, quer dizer, quantas provas de fé essa mulher teve. E, sobretudo, vendo seu filho, que era todo bondade, só passou pelo mundo fazendo bem, rejeitado, depois perseguido, morto, não é? E assim por diante. Então, Maria foi uma mulher que teve muitas dúvidas, mas sempre olhando, Deus sabe o que faz. E isso que para mim, é a maior grandeza de Maria. Claro, os privilégios a gente não nega. Deus pode dar e dá em abundância a todos nós, muitas e muitas graças que nós nem conhecemos. E ela gostei, nem ela tinha clareza, eu não teve pecado original, eu estou predestinado. Não, ela foi descobrindo, andando, caminhando, então peregrina na fé. Isso achei muito, muito bom. Tá certo, olha, nós vamos dar uma rápida paradinha, você percebeu aí que tem muita coisa para a gente conversar. Vamos conversar ainda sobre, dentro do âmbito mariano, né, sobre devoções, dogmas, né, entre eles a virgindade perpétua, aquilo que o Frei falou aqui de passagem, né, Maria foi virgem antes, durante, depois, como é que fica isso, etc. Tem muita coisa aí interessante para falar, as aparições, enfim, rápida paradinha, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho já estaremos de volta com o programa em pauta. Não saia daí.